Olá, pessoal! Olá, meus amigos do Bike no Ar TV. Estamos aqui para conversar com vocês mais uma vez porque estamos de quarentena. Você está em casa? Nós também. Vamos conversar hoje com o Tiago, da Plamurb. Vamos conversar com ele sobre essas questões de mobilidade urbana, sobre os rodízios, a situação toda de São Paulo. Antes de começar o bate-papo com ele, quero também pedir a você, aqui no rodapé do vídeo tem um sininho. Curta, compartilhe o nosso canal. Vamos fazer com que o Bike no Ar atinja 1000 assinantes e assim transformar cada dia mais esse canal na voz do ciclista. Eu vou conversar aqui por mídia com o Thiago, ele lá na casa dele e eu aqui na minha casa, e vamos levar para vocês algumas informações, um debate sobre esse assunto, e eu gostaria que depois você comentasse, desse a sua opinião aqui na nossa página, tá bom? Muito bem, Thiago. Veja bem, o site da Planurb publicou uma matéria falando da ineficiência do rodízio 24 horas em São Paulo, que foi uma opção agora há poucos dias do prefeito de São Paulo. Por que o rodízio 24 horas não deu certo, Thiago? Conta pra gente. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Então, como eu escrevi em um dos meus artigos, o rodízio 24 horas não funcionou porque a prefeitura ela foi na consequência da viagem e não no motivo da viagem. Então, o que ela fez? Ela basicamente fez com que as pessoas que ainda precisam trabalhar, porque existem empresas que, mesmo não exercendo um serviço essencial, continuam com as suas atividades no local da empresa. Então, esses funcionários, eles obviamente vão ter que se deslocar, né? Eles têm que trabalhar. Então, a prefeitura ela errou porque ela simplesmente fez esse rodízio, né, de placa par e placa ímpar e obrigou aquela pessoa que naquele dia, né, que a placa de seu automóvel ela não pode circular, né, simplesmente obrigou ela a usar um outro modo. Porque você tem que atacar o porquê da viagem. Olha, Tiago, essa é uma outra questão controvertida. A ex-prefeita Marta Suplicy havia adotado uma política de efetuar o pagamento para as empresas de ônibus por quilômetro rodado, ou seja, o tanto que elas percorressem, elas ganhariam um valor por aquele. Mas os prefeitos seguintes optaram pelo pagamento por passageiro transportado. No primeiro caso, acontecia o seguinte: as empresas colocaram mais ônibus na rua para ganhar mais, o que reduziu as lotações. No segundo caso, as empresas reduziram a quantidade de ônibus para transportar mais passageiros por corrida e ficou aquele aumento danado nas lotações. Ô, Tiago, você acha que a prefeitura, voltando a pagar as empresas por quilômetro rodado, pode atenuar esse problema? E como é que a gente poderia fazer para reduzir esta aglomeração que nós vimos nos ônibus, especialmente agora? Olha, essa inclusive é uma ótima pergunta, né? Vários seguidores meus do meu blog já me questionaram por isso. E o que acontece, né? O sistema por passageiro transportado ele se mostrou ineficiente, obviamente, né? Porque as empresas elas vão tentar transportar um número maior de pessoas com menor custo. O que seria esse custo? Um número menor de veículos, menos mão de obra, né? Motorista, cobrador, mecânico, etc. Então esse sistema ele já deixa claro que ele não funciona. É claro que também voltar para a remuneração por quilometragem também não funciona. Então, o ideal seria você fazer uma equação mesclando o sistema por quilometragem e o sistema por passageiro transportado. Né? Você junta os dois e aí você faz um cálculo remunerando a empresa em cima disso. Porque nenhum apenas e nem o outro apenas é eficiente. Não vai dar, não funciona. Hoje o que acontece, que é muito comum, né? Quem usa o transporte por ônibus sabe perfeitamente o que acontece. A empresa aí tem, um exemplo, tem 6 partidas numa faixa horária, né? Então, uma partida a cada 10 minutos. São 10 minutos, são 60 minutos, então 6 partidas numa faixa horária. O que a empresa costuma fazer, né? Não estou dizendo que são todas, mas acontece. O que a empresa costuma fazer? Elas acabam atrasando um pouco a partida, né? Então, um exemplo, se o intervalo é a cada 10 minutos, com 6 partidas por hora, ela
atrasa aí 2 minutos, então o intervalo de 12 minutos, então seriam 5 partidas, você acabou suprimindo uma partida. Só que o que é 2 minutos para quem está na fila lá, lendo um livro, mexendo no celular, conversando, ninguém vai notar, ninguém vai perceber que atrasou 2 minutos. Só que para a empresa lá no final, ela economizou um ônibus, então ela vai transportar o mesmo número de pessoas que ela deveria transportar com 6 ônibus, só que agora ela vai transportar com apenas 5 ônibus. Então, se ela transportaria 100 pessoas em 6 ônibus, ela vai transportar essas mesmas 100 pessoas, só que em 5 ônibus. E acaba gerando superlotação. Ela sai do ponto, o ônibus sai do ponto final já lotado, e no meio do caminho muitos passageiros não conseguem embarcar. Então, esse modelo, eu acredito que apenas ele, né, passageiro transportado, não é eficiente para São Paulo. Tem que ser um modelo misto, né? Bom, Tiago, mesmo com o rodízio, a cidade enfrentou tremendos congestionamentos. E o que você acha que a gente pode fazer para as pessoas não saírem de casa? Vamos aumentar a fiscalização? Aplicar multas mais rigorosas? Temos que acabar com essa pandemia, mas precisamos da colaboração das pessoas. Que sugestões você tem a dar para a gente? O que fazer para a pessoa não sair de casa? Primeiramente, ver o porquê daquela viagem. Por que ela está saindo? Será que a empresa que ela trabalha, que não exerce uma atividade essencial, será que ela não poderia realizar a atividade em casa? Será que ela precisa sair mesmo? Será que se ela trabalha no escritório na frente do computador o dia inteiro, será que ela não pode fazer isso da sua própria casa? Claro, munida do equipamento necessário. E em relação à multa, também eu acho hoje pouco eficiente nessa questão da pandemia, do coronavírus. Essa questão é ineficiente. Porque a pessoa, como eu falei, ela vai ter que trabalhar, né? É diferente de você aplicar uma multa porque a pessoa dirigiu acima do limite de velocidade, ultrapassou o sinal vermelho. Essa é outra questão. Porque a pessoa pode dirigir abaixo da velocidade. Ela pode e deve parar no sinal vermelho. Isso é uma outra questão. Agora, a pessoa tem que trabalhar para tirar o sustento dela, e ainda mais se ela tem, vamos dizer assim, familiares que moram com ela, é do grupo de risco, ela não vai querer se arriscar num transporte público, com tanta gente, aglomeração, etc., sendo que ela pode ir com o automóvel dela. Então, a multa não vai funcionar. Vai pesar no bolso dela, mas ela vai acabar pagando, ou vai tentar por um outro caminho que ela julga não ter uma fiscalização eficiente, que vai fiscalizar que o carro dela, a placa daquele carro dela, não poderia circular naquele dia. Então, não funciona. Tiago, nesta pandemia, as vans escolares estão sem trabalho. As escolas estão fechadas, os alunos estão tendo aula virtual. E aí, o que nós vamos fazer? A prefeitura não podia usar essa frota para transportar o pessoal da saúde para o trabalho, por exemplo, evitando assim o uso do automóvel e do transporte coletivo sobrecarregado? Os taxistas, os motoristas de aplicativos, não poderíamos dar um atendimento, funções diferenciadas para esse pessoal? Olha, é interessante. Se pudesse fazer isso, né, as vans escolares transportarem esse pessoal que trabalha com serviço essencial, ambos seriam ajudados, né? O funcionário, né, o trabalhador das vans escolares seria remunerado por isso, e o pessoal que trabalha, que faz o serviço essencial, eles também teriam uma segurança maior, né, em relação à sua saúde, por não andar no transporte público lotado. Eu particularmente não sei como é que funciona essa remuneração entre a prefeitura e esse pessoal que faz o transporte escolar, mas se eles são a forma como eles são remunerados, e se por conta de eles estarem parados agora, eles não estão sendo remunerados, eu acho que seria perfeito. Eles acabam ajudando quem precisa se deslocar, mas não quer se arriscar no transporte público e não tem carro, ou enfim, não quer usar o carro, e ao mesmo tempo eles seriam remunerados pela prefeitura, né, já que eles estão parados. Então eu acho que seria uma ótima sugestão, inclusive, né? Bom, Tiago, e aí me diga uma coisa, que medidas de mobilidade urbana a prefeitura poderia implantar neste momento, nesta pandemia, para trazer um menor movimento das pessoas, de veículos para a cidade? Que alternativas nós teríamos para isso? Olha, eu acho que nesse momento o que poderia ser feito é aquilo que está ao alcance da prefeitura, que é rápido, que tem um custo baixo, que é você priorizar o transporte público e a mobilidade a pé. Como? Ciclovias, né, faixas de ônibus, né, e calçadas. Então seria transporte público, mobilidade a pé e mobilidade ativa, que eu acabei esquecendo, né? São medidas assim relativamente baratas, você tem um custo baixo, né? E elas são rápidas de serem implantadas.
Então, como a cidade está vazia, vamos dizer assim, a circulação está bem abaixo do normal, eu acho que seria o momento ideal para isso. Porque num dia comum, né, um dia normal, qualquer intervenção viária que você faça vai gerar trânsito, congestionamento, reclamação, inclusive aquela reclamação recorrente, né? Que aquela faixa de ônibus ou aquela faixa para bicicleta acabou tirando uma faixa do carro, ou acabou com o estacionamento que aquele cliente poderia usar para parar em frente da loja para comprar alguma coisa. Então esse é o momento. Até porque eu acredito que quando a pandemia acabar, a cidade ela tende a não ser a mesma como era antes. Então se aquela via tinha 4 faixas de rolamento, acho que seria o momento para a prefeitura implantar uma faixa de ônibus ou uma ciclovia. E aí quando voltar, aquele motorista, aquela pessoa que usou o carro vai ter só 3 faixas. E ela vai ter que se acostumar com isso. Então eu acredito que essa nova dinâmica da cidade fará com que aquela pessoa que está sempre reclamando, né, dessas ações pró-mobilidade não reclame tanto. Ela não vai nem sentir a falta daquela faixa que foi suprimida, né? Então eu acho que deveria focar nisso. Faixa para ônibus, faixa exclusiva, ciclovia, ciclofaixas e o aumento das calçadas. Que os maiores beneficiados seremos nós que fazemos uso desses modais, né? Então faixa exclusiva, embora seja algo, entre aspas, assim, paliativo, né, ajuda muito. Né? Na 23 de maio, se eu não me engano, o tempo reduziu bastante quando implantaram aquela faixa no corredor norte-sul ali na 23 de maio, Rubem Berta, Moreira Guimarães. Então faixa exclusiva ajuda. E ciclovia também, né? Agora com essa questão da pandemia, as pessoas que estão em casa pedindo alimentação, né? Aqueles entregadores da vida aí, que fazem entregas por aplicativo, né? Muitos estão usando das faixas das ciclovias para poder fazer as entregas. Então, imagina se não tivesse tido essa política lá atrás de implantar essa ciclovia, ciclofaixa, né? Como é que eles circulariam hoje com um pouco mais de segurança? Talvez por conta da demanda menor eles teriam segurança, mas não o suficiente como uma ciclovia, uma ciclofaixa dar essa segurança. Então foi importante tomarem uma ação lá atrás, garantindo ciclovias, faixas para ônibus, né? E então acho que é isso que dá para fazer. Ah, mas você fala em levar emprego para os bairros da periferia e melhoria de condições habitacionais do centro. Esta é uma proposta antiga. Eu lembro, inclusive, que na campanha eleitoral, um dos candidatos a governador do estado disse que a proposta dele, ao invés de construir conjuntos habitacionais nos bairros, seria transformar os prédios abandonados do centro da cidade em conjuntos habitacionais para a população de baixa renda, diminuindo assim, em contrapartida, o transporte público das pessoas que não precisariam se deslocar da periferia para a cidade. Na sua opinião, esse é um bom exemplo? Como fazer isso? E por que as autoridades não fizeram isso até hoje? O que passa na cabeça desses governantes que gostam de ver o povão apertado nessas lotações aí? Como é que a gente dá um jeito nisso, meu camarada? Então, essa questão, como vocês falam na pergunta, né, ela é bem antiga, né, ela não é fácil. O que eu enxergo como dificuldade para implementar? Eu acho que você levar o emprego para a periferia, né, você acaba reduzindo o custo, qualidade de vida, isso é óbvio, né? Mas o que eu enxergo por parte do poder público é que falta pulso firme para você implementar isso, porque em todas as campanhas políticas, de todos os candidatos que já passaram aí pela cidade, por exemplo, eles acabam falando nas eleições de levar um emprego para a periferia, moradias para o centro, mas acaba não saindo do papel. Eu acho que tem que ter um pulso firme, algo pesado. Mas eu acho que uma questão que acaba inviabilizando também é uma falta de uma estrutura adequada para isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu lembro que, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que teve um projeto ali no eixo da Jacopêssego, na Zona Leste, né, de um polo de empregos ali. Só que a maior reclamação de quem estaria interessado em implantar o seu escritório, a sua empresa, enfim, era a falta de uma estrutura adequada, uma estrutura elétrica, hidráulica e uma estrutura de comunicação. Parece que na época você não tinha o cabeamento telefônico chegando naquela região, ou não tinha o cabeamento de fibra ótica. Então, se uma empresa trabalha com tecnologia, com informática, para ela é uma estrutura boa e essencial, ainda mais com uma fibra ótica. E na questão de energia, você tinha
quedas de rede constante, picos de tensão, né, picos e queda de tensão, e também problemas de fornecimento de água, você tinha interrupções. Isso acabou sendo um problema, e aí cabe ao poder público agir com firmeza em cima disso. Outra questão é a falta de uma estrutura de transporte adequada. O que acontece? Quanto mais próximo do centro você está, mais opções de transporte você tem. Você tem linhas de metrô, linhas de trem, você tem terminais, você tem corredores, você tem uma estrutura boa. Várias linhas convergindo para o centro, óbvio. Só que quanto mais afastado do centro você está, menores são essas linhas, essas possibilidades de transporte. Você tem menos estações, menos terminais de ônibus, menos linhas. Claro que para quem mora na região, isso não seria um problema. A pessoa já está ali naquela região, ela vai pegar aquela linha que chega até o local, ou ela vai caminhando, ou ela vai de bicicleta. Para ela não seria o problema. Só que para a empresa, dependendo de como que ela vai implantar esses escritórios nas áreas periféricas, tem a questão logística. Porque ela vai ter que pegar cada funcionário, ver onde que ele mora, onde que é seu endereço residencial, e a partir daí você vai ficar na nossa sede no centro, ou na sede do bairro, ou pior, se a empresa decidir simplesmente pegar o escritório que era no centro e levar para o bairro, aí quem mora do outro lado da cidade ou próximo do centro vai ter o problema de chegar na área mais periférica. Então é uma questão bem complexa. Mas o problema que eu vejo é falta pulso firme, porque se você tiver pulso firme, tiver foco também, você não apenas empurrar com a barriga, você tentar uma vez depois não tentar mais, claro que você não vai implantar nunca. Então se for um passo de uma vez, um degrau de uma vez, é possível. Em relação às moradias no centro, acredito que aí o poder público tem que agir de forma bem enérgica, porque no centro, né, o metro quadrado, dependendo do lugar, é muito mais caro do que na periferia. Não à toa, a forma como se deu o crescimento e o desenvolvimento da cidade fez com que as pessoas com uma renda menor fossem empurradas para o fundão, né? Eu detesto usar esse termo, detesto esse tipo de coisa, mas infelizmente foi a realidade. Quem tinha mais condições morava mais próximo do centro. Quem não tinha foi para a área periférica. A prefeitura tem que trabalhar, tem que fazer um programa habitacional bem robusto para poder conseguir imóveis a preços acessíveis no centro, né? E focado naquela pessoa que tem uma renda mais baixa, que já trabalha no centro, né? Aí faz um levantamento de cada família, vê onde ela trabalha, vê há quanto tempo trabalha, e aí analisar a renda dela, a renda familiar, renda por pessoa, e colocar ela no programa, incluir ela no programa, e aí ela poder ter a chance de morar na sua residência na região central da cidade. Mas aí tem que ser o poder público agir de uma forma bem enérgica, porque nós sabemos que tem interesse das empresas construtoras de imóveis, né, ainda mais na região central. Ver um terreno numa região assim que elas percebam que vai ter um retorno enorme, vão lá, compram aquele terreno, constroem um empreendimento com custo altíssimo, né? Cada apartamento é inviável para a pessoa. Então tem que agir nesse sentido. O poder público tem que ser bem enérgico. Porque se ficar só no discurso, eu vou fazer, acaba passando uma gestão inteira, 2, 3 gestões e nada, né? Então, acho que a questão essencial é essa. Tiago, outra questão aqui encerrando nossa conversa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente quer levar uma mensagem muito positiva para os nossos assinantes. A questão é a falta de ciclovias e calçadas para pedestres que estão assim em estado rudimentar. Eu, por exemplo, passei por uma experiência bem pertinho do meu escritório. A calçada do Ministério do Trabalho estava em pandareco. Toda esburacada. Nós tivemos que fazer uma representação no Ministério Público para que eles consertassem aquela calçada. Agora, essa é uma realidade na cidade toda de São Paulo e em todas as cidades que a gente vê por aí. Como fazer de uma hora para outra para dar um jeito nessa situação na cidade? Como resolver este problema desta concentração de calçadas insuportáveis e também das ciclovias que não levam muita solução para os ciclistas? Embora São Paulo, o programa cicloviário está retomado, mas está muito lento ainda. Dê a sua opinião para nós sobre isso. Para começar, não dá para implantar de uma hora para outra. Mas o que a gente pode tocar no assunto, dizer, é que a prefeitura perdeu um tempo danado. Nós perdemos aí uns 3 anos aproximadamente, uns 3 anos de inércia, vamos dizer assim. A prefeitura acabou fazendo um viés bem político dessas estruturas,
e acabou não fazendo nada, ficou na inércia. Então foram 3 anos preciosos que nós acabamos perdendo. 3 anos esses que poderiam ter feitas muitas coisas boas, né? Implantado várias faixas para ônibus, várias ciclovias, ter feito um planejamento melhor das nossas calçadas. Então nós estamos pagando um preço por essa inércia. E aí assim, eu não vou entrar no viés político nem nada, mas a gestão anterior foram vários quilômetros de faixa para ônibus, vários quilômetros de ciclovia, né? Então, se a gestão anterior fez, a gestão atual poderia ter feito. Então, ela partidarizou essa questão, associou ciclovia, faixa para ônibus a um grupo político, né? Não vou entrar nesse mérito, mas isso aconteceu e todo mundo sabe. Todo mundo que lê um pouco de jornal ou que anda pelas ruas sabe perfeitamente que isso aconteceu. E nessa partidarização das ciclovias ou faixas para ônibus, nós perdemos 3 anos preciosos. Como eu havia dito na outra pergunta, a cidade está mais calma, está com menos trânsito, menos congestionamento, dá para você implantar faixas para ônibus, faixas para bicicleta, sem toda aquela questão que envolve, né? Ah, aquela faixa vai estar na frente do meu comércio, ou aquela ciclovia vai estar na frente do meu comércio, vai atrapalhar, etc. Então acho que o momento é agora. Até porque se não começar a fazer agora, vai chegar o próximo prefeito, vai, não sei, não vai querer fazer, aí chega outro, não vai querer fazer, e aí foram 3, 4, mas são aí quase 12 anos perdidos. E não pode, tem que fazer. Só que a gente não pode deixar de mencionar que foram 3 anos perdidos. 3 anos que poderiam ter feito as várias faixas para ônibus, várias ciclovias, feito um planejamento melhor de nossas calçadas, e nessa pandemia isso faria uma diferença enorme. Como eu falei no início do vídeo, né? Eu participei de um grupo que defende o trólebus e até hoje, embora eu não faça parte do grupo, eu ainda defendo o uso do trólebus, né? Tanto é que eu abordo o trólebus várias vezes nos meus artigos. E eu queria deixar assim um alerta, porque o poder público vende uma coisa, sendo que na verdade não é essa. E por mais que muita gente ainda torça o nariz para o trólebus é a melhor tecnologia hoje não poluente, né, ou poluição baixa, vamos dizer assim, é viável para São Paulo. Porque todas as outras tecnologias, né, ônibus a bateria, ônibus a biodiesel, ônibus a etanol, enfim, são tecnologias que ainda estão em teste, vamos dizer assim, e que não tiveram resultado esperado, não tiveram resultado satisfatório. O trólebus não, o trólebus está aí há 71 anos, né, completados agora em abril, 22 de abril, 71 anos de trólebus, é uma tecnologia viável, e a prefeitura deveria ter um olhar mais atento a essa tecnologia, porque enquanto se poderia colocar uma linha de trólebus nova, ampliar a rede, a prefeitura fica testando tecnologias por meses, 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 depois não dá certo, abandona, aí volta para estaca zero. Só que o trólebus está aí. Né? O trólebus poderia ser colocado em corredores exclusivos, como tinha antigamente, né? No corredor 9 de Julho, corredor Rio Branco. Entre os anos de 2002 e 2004, os trólebus foram reduzidos a metade, pouco menos da metade. Então as linhas que iam para a Zona Norte, para Santo Amaro, Pinheiros, Butantã foram extintas. Foi um retrocesso, um dos maiores retrocessos da mobilidade urbana. Então acho que o momento é agora de pensar em reativar algumas linhas, ampliar a rede nos corredores exclusivos, porque é a melhor tecnologia. Inclusive um artigo meu que eu publiquei há poucos dias, né? Eu falei da Europa, né? Lá na Europa o trólebus está em plena ampliação, né? Vários países, né, estão ampliando as suas linhas, ou cidades que não havia o trólebus estão implantando pela primeira vez. Então, quando falam que o trólebus é algo ultrapassado, obsoleto, isso não estou falando da Europa. Na Europa não é ultrapassado nem obsoleto, muito pelo contrário. Lá que eles têm uma tecnologia mais avançada, eles poderiam estar utilizando ônibus a bateria, né, ônibus elétrico a bateria, biodiesel, etanol, muito pelo contrário. Eles estão focando e ampliando os trólebus, o que mostra que o trólebus não é um veículo ultrapassado, obsoleto, nada do tipo. Né? Então eu acho que deveria pensar no trólebus aqui em São Paulo novamente. Ampliar nos corredores, em linhas que, embora não passem em corredores, mas são linhas troncais, né, que passam por corredores viários. E porque o trólebus é a melhor tecnologia, que está aí, a tecnologia tem a mão de obra aí específica, né? Não é aquela coisa que tem que ficar testando para não dar certo, né? Eu às vezes até brinco que os ônibus a gás, né, que foram testados lá no final da década de 80, mais ou menos, é uma tecnologia que está sempre em teste. Testaram no final da década de 80, depois testaram na década de 90,
testaram nos anos 2000, testaram há pouco tempo atrás, testou, tá quase em 30 anos em teste aí, não funciona. Agora o trolebus tá aí. Então eu acho que vale a pena usar, né? Vale a pena usar. E, enfim, é o recado que eu queria dar. E eu agradeço bastante pela oportunidade, né, porque é importante a gente poder ter essa troca de ideias com foco na mobilidade urbana. Então, mais uma vez, um obrigado aí. Aí, pessoal, valeu. Veja bem, Thiago, muito obrigado pela sua entrevista. Foi muito boa as suas dicas, pessoal. E eu gostaria de repetir a você. Curta e compartilhe o nosso canal. Passe adiante esse vídeo. Aqui, ó, faça a sua inscrição. Porque se você clicar nesse sininho, toda vez que nós fizermos um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu celular. Valeu? Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.